Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio da nossa série O Perfil do Aprovado em Medicina. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou engenheiro formado pelo ITA, sou professor de Física e Matemática e sou fundador também do Quadro, desenvolvi um método Quadro, um método que já produziu mais de 5.700 aprovações em Medicina, Engenharia e Direito, nos cursos mais concorridos das melhores universidades públicas. E esse estudo que eu estou trazendo aqui para você é fruto de um relatório desenvolvido pelos alunos do primeiro ano de Medicina da UFMG. Esse relatório eu tive acesso porque a gente teve muitos alunos aprovados nesse vestibular. Por que eu escolhi a UFMG? Porque a UFMG representa muito bem a população de candidatos à medicina, porque a UFMG, como você viu nos primeiros vídeos, ela atrai alunos de todo o país. As notas de corte da UFMG não são as mais altas do Brasil, mas também não são as mais baixas, então é uma ótima referência para quem quer passar em medicina. Por que eu estou falando sobre medicina? Bruno, mas você só ajuda as pessoas que querem passar em medicina? Não, na verdade, eu sou especializado em treinar pessoas que querem passar em vestibulares muito concorridos. No caso do Enem, ou de qualquer universidade pública, que não sejam lá os vestibulares militares, medicina é a melhor referência, porque se a pessoa passa em medicina, ela consegue aprovação em qualquer vestibular. Por isso que eu trabalho com medicina nos meus exemplos, porque eu sigo uma lógica de nivelar por cima. Eu tô até num ambiente mais tranquilo, eu tô de férias no Brasil, você sabe que eu não moro no Brasil. Nossa! Então eu tô fora do escritório, mas trouxe você pra gente conversar um pouquinho nas férias. No primeiro vídeo, eu falei para você qual é o perfil da pessoa que passa em medicina, onde que essa pessoa mora, de onde que ela vem, qual é a faixa etária, onde que ela concluiu o ensino médio, quantas vezes ela prestou o vestibular para medicina. Então, se você não viu esse primeiro vídeo, eu recomendo que você veja assim que acabar esse aqui. Os vídeos são todos independentes, mas as informações em cada um dos vídeos são muito relevantes. No segundo vídeo, eu falei sobre hábitos de estudo e um pouquinho da história dessa pessoa, no sentido de quando essa pessoa decidiu fazer medicina, quantas redações ela fazia por semana, aí a gente já está falando de hábito de estudo mesmo, qual era, entre todas as atividades de estudo, aquela que a pessoa considerava mais importante, que a pessoa considerou mais importante para a aprovação. E ao longo desse vídeo eu vou compartilhar com você a tela do meu smartphone, porque eu quero trazer para você hoje a informação sobre qual nível de conhecimento um aluno precisa ter para passar em medicina em cada uma das áreas do conhecimento, principalmente agora que a FUVEST segue uma lógica muito parecida com a do Enem. Esse vídeo vai te ajudar especialmente também na FUVEST. E eu vou te mostrar as notas de corte dos aprovados em medicina da UFMG em cada uma das provas, pontuação máxima, pontuação mínima. Vou te mostrar a nota de corte por categoria, compartilhando a tela do meu celular, e vou te mostrar a evolução de alguns alunos ao longo das várias tentativas que eles fizeram até conquistar a aprovação. Você vai ver esse grupo pequenininho aqui que está escrito CR, que é chamada regular, né? E todo mundo que está nesse CR foi chamado na chamada regular, por assim dizer. E você observa aqui, ó, vou pedir para o diretor para ele dar um zoom nessa região, pronto, aqui, nessa região, e ele vai te mostrar as notas de corte dos alunos. E aqui a gente está falando de ampla concorrência, tá? Eu vou focar em ampla concorrência porque a maioria dos alunos que vêm atrás do quadro são alunos de ampla concorrência, apesar que a gente tem também 40% de alunos que vêm da escola pública, mas eu sempre gosto de nivelar por cima. Não estou dizendo que o aluno da escola particular ele tem alguma coisa de melhor como ser humano do que o da escola pública, mas simplesmente porque a nota de corte para quem está na ampla concorrência acaba sendo maior. Você vai ver isso hoje. Ah, bom! Tá, mas olha só que interessante essa informação. Para um aluno conseguir entrar na chamada regular da UFMG para medicina, ele precisa fazer ali pelo menos uns 810 pontos. E se você observar esses 810 pontos, eles têm uma faixa de acerto que começa no mínimo, por exemplo, aqui em 152. Uma pessoa com 152 consegue fazer 811,8 pontos na média geral do Enem. Obviamente essa nota é um pouco mais baixa porque é uma nota com baixa coerência pedagógica, um assunto que eu já falei com você em vídeos anteriores. Se você tiver qualquer dúvida, pode escrever aí que eu também esclareço, tá? Mas aqui a gente está falando do geral. Então a gente está falando de 152 acertos, que foi o mínimo, e o que eu encontrei aqui nessa lista foi um máximo de 163 acertos. Então, numa prova que tem 180 questões de múltipla escolha, você pode se dar ao luxo de errar 10 questões. É óbvio que se você erra 10 questões, 5 questões
de matemática, o peso na sua nota vai ser muito maior do que se você errar 5 questões na prova de humanas. Então eu recomendo que você tenha atenção redobrada na prova de matemática, porque as questões acabam valendo mais por causa da TRI. Já falei sobre isso em outros vídeos e você pode ver. Vamos olhar aqui para linguagens. Linguagens, você vai observar que a taxa de acerto dos aprovados, que é essa turminha aqui, ó, do pontinho, é uma taxa de acertos mais baixa. Você tem aqui a maioria com 30, 34, 35, mas até 32 pontos é possível a pessoa fazer ali 640 pontos na média do Enem. Quer ver? Eu vou achar aqui, ó, tá vendo? 32 acertos, 638,4 pontos. E uma pessoa que fez 440 acertos está com 744, mas não vai passar muito disso, tá? Por quê? Porque a nota de linguagem geralmente é menor mesmo. Então, para você passar em medicina, você tem que fazer na prova de linguagens, pelo menos, para ficar tranquilo, os 36, 37 acertos. Se a gente anda aqui um pouquinho para a prova de humanas, a gente vai observar que a taxa de acertos dos aprovados ela já aumenta. Você vai ver que o mínimo de acertos que a pessoa alcança é 37 pontos. Isso é suficiente para ela fazer ali perto de 699, né? 698,7 na média do Enem em humanas, que também não é uma nota muito distante. Você vai ver que em matemática é muito mais gritante essa diferença do que os 44 acertos que levaram a pessoa a ter ali 824 pontos, 824,2 na prova de humanas. Ou seja, a prova de humanas, ela vale mais, se você pegar uma média por questão, por causa da TRI, ela vale mais do que a prova de linguagens, tá bom? Agora vamos para a prova de natureza. Aqui na prova de natureza, você vê que a galera tem uma taxa de acertos menor que de humanas, porém maior que de linguagens. E o mínimo que eu encontrei aqui foi, na prova de natureza, também foi 32 acertos, que fez a pessoa chegar em 693. Poxa, 693 já é mais ou menos perto dos 37 acertos da prova de natureza, ou seja, da prova de humanas, ou seja, a prova de natureza também vale mais. Uma pessoa que fez os seus 42 acertos na prova de natureza, que foi o máximo que eu encontrei aqui, chegou em 804, que também é próximo dos 820 e poucos da prova de humanas. Então você vê que a prova de natureza também vale mais, ou seja, se você tiver que errar questões, é melhor você errar primeiro de linguagens, depois você erra de humanas, depois você erra de natureza e por fim você vai ver que matemática, a galera que passa em medicina pelo Enem é muito boa em matemática. Olha só, a gente pega a menor nota que é 37, isso já vale um 830. Presta atenção nessa informação que eu estou te dando. O 35 na natureza vale Cadê a natureza aqui? Pronto, natureza. O 32 em natureza vale 693. Agora, eu subi 5 pontos para 37 em matemática e já pulei mais de 130 pontos. Então, a prova de matemática vale muito mais. É importante você ter essa noção que a galera que passa em medicina investe muito na prova de matemática porque sabe que a prova de matemática vale mais. E na redação, você vai ver que a menor nota de redação aqui, deixa eu encontrar, foi 860. Eu encontrei aqui 860. Mas a pessoa que tirou 860 na redação, ela tirou 944 em matemática. Então compensou demais. Por quê? Porque 44 acertos em matemática, eu não estou vendo aqui um 45 na prova de matemática, mas 44 acertos é 900 chega a 44 acertos, foi o maior que eu achei. Bom, a gente está falando aqui de 935, mas uma pessoa com 900... Teve gente, olha só que interessante, uma pessoa acertou 41 questões e fez 944 pontos. Isso é fruto da coerência pedagógica. Mesmo a pessoa que tirou 860, a pessoa que tirou 860 também, olha só, fez 43 acertos, 944,1 pontos, né? É questão de coerência pedagógica, talvez essa nota aqui veio digitada errada. Errou! É mais provável que esse 944 venha dos 43 acertos do que dos 41 que estão aqui em cima, tá? O ponto é,
uma pessoa, 2 pessoas tiraram menos entre a chamada regular, né? Estou falando aqui da chamada regular. Dentro da chamada regular, uma pessoa tirou 880, aqui tem uma com 860, depois não tem mais ninguém com nota abaixo de 900 na redação. Então é muito importante você tirar uma nota muito alta na redação para você conquistar a sua aprovação em medicina. Nota de corte por categoria. Você observa que na ampla concorrência a gente tem até a 10ª chamada e na 10ª chamada a nota de corte foi 795. Portanto, realmente, para você passar em medicina na UFMG e, obviamente, garantir a sua aprovação em medicina na maioria das universidades, você tem que tirar ali um 812, 813. Quem está nas outras categorias, que não são ampla concorrência, né, eu vou chamar assim, nas outras modalidades é melhor, tem notas de corte menores. Mas eu, se fosse você, estudaria sempre com foco na ampla concorrência. Porque se você se esforça para atingir as notas, as médias da ampla concorrência, você vai alcançar um resultado muito melhor. Outra informação que eu quero te passar aqui agora é sobre a evolução dos alunos que foram aprovados ao longo das várias tentativas. Olha aqui essa pessoa da ampla concorrência. Ela teve uma evolução grande em linguagens e natureza. Mas matemática, você vai ver que ela já era boa no ano que ela passou, porque no ano que ela passou ela tirou até menos do que no ano anterior, que foi 940. Mas ela precisou crescer em natureza bastante, cresceu o número de acertos em linguagens bastante. Beleza, ela perdeu um pouco em humanas, perdeu um pouco em matemática, mas compensou, tá? A redação não foi tão alta. Então, como a redação dela não foi tão alta, a média dela foi mais apertada, mas ela ainda assim foi chamada, não foi na ampla, não foi na chamada regular. Agora, vamos ver esse caso aqui, que é bem interessante, de uma pessoa que tentou 4 vezes. Olha a evolução dessa pessoa em linguagens, olha a evolução dessa pessoa em humanas, olha a evolução dessa pessoa em natureza. Natureza não foi tanto, né? Ela não melhorou tanto em natureza. Mas matemática, ela saiu de um 771 para um 900 e quase 930. Esse foi um dos fatores mais importantes para a aprovação dela. Por quê? Você observa que em linguagens ela já estava ali muito perto do topo, ela não tinha muito que melhorar. Em humanas também não tinha tanto, mas matemática ela conseguiu evoluir bastante do penúltimo ano de preparação para o último ano de preparação. Ou seja, foi uma pessoa que fez muito exercício de matemática. Redação, ela já era boa, é uma pessoa que já era boa há muitos anos, né? Há 3 anos ela já vinha com notas muito altas na redação. E isso trouxe uma média geral bem para o alto. Quem subiu mais a média geral dela foi matemática. Então é muito importante você saber que matemática é o carro-chefe para você conquistar a sua aprovação em medicina, junto com redação, precisa ser muito bom em matemática, tá? Conclusões que eu quero tirar a partir desse estudo. A primeira conclusão é que, se você quer garantir uma aprovação numa universidade muito boa em medicina, né, você precisa fazer mais de 815 pontos para garantir uma aprovação top. E só tem um jeito de conseguir essa média acima de 815, que é mandando muito bem em matemática, 42, 43 acertos, pode ser 41 com uma alta coerência pedagógica? Pode, mas vamos brigar por 40 e poucos acertos em matemática. E na redação você precisa ter uma nota acima de 920 para ficar mais de boa ali no topo, entendeu? Para não depender tanto da sorte, tá? Em termos de acertos, você precisa garantir ali 160 acertos. Se você tiver 160 acertos no Enem, sem perder muito ponto em matemática, é óbvio, né? Até com uns 38, 39 em matemática, ou seja, perdendo no máximo 6 pontos na prova de matemática, você pode se dar o luxo de perder até 15 pontos no Enem, errar 15 questões. Isso significa que você pode pular 15 questões que são mais difíceis, principalmente nas provas que têm um peso menor, como é o caso da prova de linguagem ou da prova de humanas, né? Em termos práticos, o que significa isso? Significa que você não precisa estudar filosofia e sociologia para passar no Enem, tá? Porque o número de questões de filosofia e sociologia é muito pequeno. Os professores de filosofia e sociologia não vão gostar muito dessa informação que eu passei. Sacanagem! Mas eu analiso os números e o meu foco aqui não é que você goste de cada uma das matérias,
É lógico, no processo de estudo você vai gostar, mas o meu foco é na sua aprovação. Eu sou muito orientado a resultados e todo mundo que estuda comigo é muito orientado a resultados. Então eu acho que você deveria focar nisso. Ah, Bruno, mas eu gosto muito de física, eu gostaria de me aprofundar em física, ou eu gostaria de me aprofundar em filosofia. Faz o seguinte, estuda, né? Faz o que você tem que fazer, passa. Quando você estiver lá na faculdade, em vez de você ir para as festas da faculdade, para as viagens, para os torneios, você vai ali para o seu cantinho e mata o seu desejo de estudar filosofia, sociologia e física. Tô brincando, ninguém vai fazer isso, eu pelo menos não fazia, né? Não conheço ninguém que fez. Você não sabe, nem eu. Redação tem que ser acima de 920, tá? Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo aqui, porque esse conteúdo é muito pé no chão. É a realidade nua e crua, né? E tem um influenciador que eu sigo que ele fala assim, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui eu tô trazendo para você a verdade, é lógico, não é no contexto desse influenciador, mas é a verdade no vestibular. E essa verdade é uma verdade que liberta. Por quê? Porque você sai daquela prisão de aula, de ter que procurar o melhor professor e foca naquilo que é importante, que é aprender a resolver as questões do dia da prova. Eu sei que existem muitos obstáculos nesse processo, eu vou falar sobre todos esses obstáculos, os principais obstáculos no próximo vídeo, mas nesse vídeo eu queria deixar essa mensagem com você. Se esse vídeo foi um vídeo bom para você, que te ajudou, que te trouxe insights, que te deu mais clareza, que acalmou seu coração, escreve aí para mim, faz uma pergunta, eu tô aqui à sua disposição, pode escrever nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, né, para você receber todos os conteúdos que a gente produz. Tem uma série de links aqui na descrição com materiais para você, simulados gratuitos. Entra nesse link da descrição, vem participar do nosso grupo de estudos gratuito para o Enem, que a gente vai te ajudar a conquistar a sua aprovação. O grupo não é só para o Enem, é para o Enem e para todos os vestibulares. Um grande abraço, ótimos estudos para você e até o próximo vídeo, o 4º vídeo da nossa série.